Fala pessoal, Bruno Calegari, estou aqui para a gente falar de um assunto muito importante e que impacta a vida de quase 70 milhões de brasileiros. Você certamente mora aí na sua casa, talvez num apartamento, mas quase 70 milhões de brasileiros residem em condomínio. E você sabe que morar no condomínio você tem um lado bom da segurança, da tranquilidade, talvez de você poder sair e ter a certeza que vai estar, teu apartamento está ali, está tranquilo, está seguro. Mas por outro lado, você tem inúmeras polêmicas e problemas. Eu costumo dizer que morar no condomínio é como você dividir o quintal da sua casa com várias outras pessoas, né? E para isso, claro que existe o síndico, tem o zelador, tem todo um sistema hierárquico que existe ali para que isso possa funcionar. Inclusive, tem um dado interessante, que o mercado hoje, né, dentro dos condomínios, movimenta em torno de 162 bilhões de reais por ano. É muita grana. Mas para a gente falar das coisas boas e também abrir a famosa caixa preta de tudo aquilo que existe de problemático, né, e até de suspeito dentro dos condomínios, eu estou recebendo aqui ele, Wilson Pires, né? Wilson que tem uma vasta experiência e pode falar um pouquinho para a gente das soluções e dos problemas também dos condomínios. Wilson, bem-vindo. Obrigado, Bruno. Realmente é como você falou. Dividir um condomínio é como você morar com uma família inteira, às vezes 100, 200, 300, 400, e a gente tem realidades aí de 2.000 moradores num só condomínio. Então é uma logística muito grande, as pessoas têm que ter o conhecimento. Eu moro em um condomínio, eu sou obrigado a seguir as regras, eu sou obrigado a pagar minha taxa condominial, eu sou obrigado a comparecer nas assembleias, a entender o que está acontecendo no meu condomínio nesse momento, quem é o síndico do meu condomínio, como que é o desenvolvimento do trabalho dele, como que é a transparência dele, como que está funcionando o trabalho da administradora, da prestadora de serviço, da equipe da portaria, da zeladoria, da limpeza e as licenças estão em dia, ambiental, AVCB e várias outras licenças aí junto aos órgãos públicos que nós temos aí. Da última vez que eu vi esses dados que você mencionou aqui, mais de 160 bilhões de reais movimentados em condomínio, quase 90 milhões de pessoas morando em condomínio, eu tinha visto que era em torno de 14% da população brasileira morando em condomínio. E esse é um índice que só cresce, vem crescendo constantemente. Por quê? As pessoas vão para condomínio, segurança, conforto, lazer, eu quero minha piscina, eu quero a área comum, eu quero a churrasqueira, eu quero tudo. E tem que dividir com outras pessoas. É seu, mas não é só seu. Não. É seu e cada cota pedacinho daquele terreno, daquele condomínio, pertence a outro vizinho. E tem que saber fazer essa divisão, Bruno. Bom, você tocou em vários pontos interessantes que a gente vai abordando aqui, mas eu queria começar pela taxa do condomínio. Isso é um negócio que só cresce, né? Por que essa taxa ela não reduz? Ela sempre vai encarecendo, sempre fica mais caro. Nós temos, Bruno, vários tipos de taxa em condomínio. Vou citar as mais importantes: taxa ordinária e extraordinária. A ordinária é aquela que está prevista no Código Civil. Todo ano, todo síndico no primeiro trimestre do ano ele é recomendado ele fazer a Assembleia Geral Ordinária. Para quê? Para ele prestar contas das despesas anteriores e fazer a previsão orçamentária para o ano seguinte. E para se organizar essa taxa ordinária, que é como se fosse numa casa, é a tua conta de água, de luz, quanto que você paga na sua diária, quanto que você paga nos seus streaming, quanto você paga na sua internet, comparando com uma casa. O síndico tem que fazer a mesma coisa no condomínio. E essas taxas, elas reajustam sempre de um ano para outro. Você tem um índice ali do salário mínimo, você tem um índice médio de reajuste de preço ao consumidor, você tem um aumento dos contratos dos prestadores. Então, todo ano o síndico é obrigado a fazer esse reajuste de taxa de condomínio. Hoje em dia a gente vem em torno do quê? 7, 9, muito raro, 10% de aumento de taxa de condomínio. Essa é a média de mercado. E tem também as taxas extraordinárias, mas aí já é uma outra situação. Vai fazer uma melhoria voluptuária, necessária ou não, é necessária uma taxa extra para se bancar isso daí. Parafraseando com uma residência novamente, você mora numa casa, você quer fazer uma pintura da sua casa, você vai ter que tirar dinheiro do bolso para fazer essa obra voluptuária, você quer uma parede melhor. Condomínio é a mesma coisa, os moradores querem uma melhoria no condomínio? Vamos lá, isso é taxa extraordinária. Então, é praticamente impossível. O síndico que fala, esse ano não vou aumentar a taxa de condomínio, esse ano eu vou diminuir. Ou ele está agindo de má fé,
ou ele não tem conhecimento da legislação e o conhecimento das próprias contas do condomínio. Ele pode falar, vou subir o mínimo necessário, pega aí o salário mínimo. Mas salário todo mínimo, ano todo ano vai ter o reajuste. Você tem hoje no condomínio, vamos colocar por base, zeladores, serviços gerais, jardineiros, piscineiros, seguranças, ronda, vigia. Então, o salário deles é atrelado ao quê? Ao salário mínimo. Decretou o presidente lá, aumento do salário mínimo, você é obrigado a reajustar aquele salário mínimo a partir do mês de janeiro. Certo. Então, como que o síndico vai falar, não vou aumentar? E quem vai pagar esse aumento de salário dos prestadores? Isso tudo tem que estar atrelado aí, ser dividido e compartilhado com todos, né? Com todos. Não só as benfeitorias, o ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. Agora falando em obra emergencial. Sempre aparece alguma obra emergencial. Olha, aconteceu uma emergência, precisamos arrumar isso. Olha, precisamos arrumar aquilo. Estourou um cano, vazou. Tá. É comum isso acontecer, essas obras emergenciais? Ou isso seria de fato uma falta de manutenção devida ou um zelo mais atento ao condomínio? Muito bem colocado, Bruno. Nós temos hoje em dia o síndico, ele é o síndico resolutivo, e nós temos o síndico que a gente chama ele de, vulgarmente, de bombeiro, não desmerecendo os bombeiros, mas é o síndico apagador de incêndio. Por quê? Ele sabe que o portão deslizante de entrada de veículos, ele tem que fazer uma manutenção constante na cremalheira. Ver se está bem lubrificado, se está bem parafusado, se o motor está com a manutenção dos discos ok. Se o síndico não faz por um ano inteiro, aquele portão vai quebrar. Aí não adianta ele vir falar, não, pessoal, vou ter que fazer aqui uma obra emergencial, vou chamar um prestador para trocar o motor, a cremalheira, o trilho, qualquer coisa do portão. Mas aquilo lá foi falta de manutenção. Então existe sim as situações das emergenciais, um vendaval, um carro que bateu no muro, quebrou e outras situações, mas tudo tem que se contar a questão da manutenção. Você está fazendo manutenção específica para aquele item? E eu falo para você, com experiência de quase 10 anos de condomínios, eu nunca convoquei uma assembleia para fazer orçamento emergencial. Eu trabalho muito rigorosamente em cima das manutenções. Portões quebram? Quebram constantemente. E a gente vai fazendo a manutenção para evitar, mitigar essa quebra desse portão o máximo possível. Certo. Agora, quando a gente fala dessas obras emergenciais, a gente sabe que às vezes pode surgir até suspeitas, né, dos moradores ali. Falam, mas espera aí, tanta obra emergencial acontecendo. E aí tem um dado interessante de um caso de Belo Horizonte, onde uma síndica deu conta de desaparecer com R$230 mil do condomínio, da conta, do dinheiro que todo mundo pagava lá. Como que é possível? É tão simples assim? É fácil fazer com esse dinheiro sumir, desaparecer, desviar esse dinheiro? Essas situações a gente vê assim, por exemplo, deu problema lá, você precisa arrumar, você chama um prestador, você não faz a cotação de preços para saber o preço médio de mercado, você chama aquele prestador que é seu amigo, tudo, e ele faz lá um valor, vai custar R$10 mil isso daqui, mas eu emito a nota de 10 mil, eu vou cobrar 7.500, 2.500 é para você. Então, por exemplo, o caso dessa síndica, de mês em mês, de ano em ano, de serviço em serviço, vai se fraudando um pouquinho das notas, Quando você chega ao final de uma gestão e soma tudo, dá esse valor, 230 e poucos mil reais, às vezes mais, às vezes menos. Nós vemos muito caso disso. É a famosa frase, de grão em grão a galinha enche o papo. De grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Isso é verdade, Bruno. Infelizmente. Por isso que é muito importante o síndico fazer a devida cotação de preço e ter a transparência de sempre passar para os conselheiros fiscais. Prezados conselheiros fiscais, está aqui, eu tenho 3 orçamentos aqui para fazer essa manutenção desse portão. Eu tenho 3 orçamentos para fazer a manutenção desse telhado. Para se evitar esse tipo de fraude. Porque a hora que você vê um orçamento muito aquém do preço médio, ali tem coisa errada. Tá, você trouxe um ponto interessante. O conselheiro fiscal ele deve estar de olho, orientar, fazer essa fiscalização. Mas isso compete somente aos conselheiros ou as administradoras também podem fiscalizar? Ou vou além, o morador também pode fiscalizar? Podem e devem. Vamos colocar aí, primeiro ponto que você falou, administradora.
A administradora, hoje em dia eu trabalho com administradora que tem certificação contábil para não ocorrer esse tipo de fraude de forma alguma. A administradora séria, competente, ela vai identificar uma nota irregular, uma nota que não teve retenção devida do seu imposto, uma nota que está acima do valor do mercado e vai comunicar não somente o síndico, mas os conselheiros. Já o papel dos conselheiros de fiscalizar as contas do síndico, prestar assessoria ao síndico, ele tem previsão legal, ele está no Código Civil. Então é o papel fundamental dos conselheiros fazer esse trabalho. Já os moradores, a terceira pessoa que você falou, eles têm que acompanhar. Prestação de contas todo mês. O síndico ele tem que prestar contas. Uma boa gestão presta contas, pelo menos uma vez por mês, emite o balancete analítico ou sintético, ou pelo menos aquele no boleto. Não sei se você já viu, Bruno. Sim. Tem uns que colocam no boleto. Vem lá discriminado todos os serviços, o que tem de saldo em caixa, o que tem de serviço. Aquilo ali o morador ele pode justamente fiscalizar isso e saber se aquele valor que foi cobrado é justo ou não. Esse é o mínimo, porque ele vai pegar aquele boleto para pagar. Pô, se ele vai pegar aquele boleto para pagar, olha lá quanto que foi pago para cada serviço no condomínio. Mas ele também pode pegar o livro de prestação de contas digital ou escrito, pedir para administradora, me manda para mim o livro de prestação de contas e uma vez por ano acompanhar a Assembleia Geral Ordinária, onde o síndico tem que prestar contas de tudo a receita do condomínio, o que entrou, o que saiu, onde foram as despesas, tudo. Então, esse é o papel do morador. Então, você vê, a administradora, conselho fiscal e moradores, todos eles têm esse dever de acompanhar o trabalho do síndico. Certo. A gente ouve falar muito sobre a norma NBR, certo? E tem a NBR 5674, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é, né, para a gente poder entender e explicar para quem está nos acompanhando e o porquê que nós devemos ficar atento também. Eu posso falar com a minha experiência de síndico que fiz diversas implantações de condomínio. Você recebe um manual do proprietário da construtora. Você tem que seguir aquele manual para poder dar garantias daqueles itens lá. Se algo falhou na manutenção daquele item, a construtora não vai te dar garantia. Então começa a NBR por aí, que é a saúde predial do condomínio. Além de outras manutenções, o síndico é obrigado a detetizar com frequência as áreas comuns. Ele é obrigado a fazer, por exemplo, nos prédios no litorais, a lavagem da fachada pelo menos uma vez por semestre, porque acumula muito maresia. Ele é obrigado a fazer a calafetação dos telhados, retirar o PU antigo, colocar o PU novo, limpar os ralos, parafusar a calha no platibanda. Ele é obrigado a fazer diversas manutenções, principalmente nos quadros elétricos do condomínio. Então ele tem que ir lá fazer o reaperto dos parafusos. Quando eu falo ele tem que contratar empresas para fazer esse serviço, tá? Recarga dos extintores uma vez por ano, fazer o curso de brigadistas do condomínio, trazer os moradores ali, vem cá, você sabe como que faz primeiros socorros? Você sabe como é que faz a manobra de Heimlich caso um vizinho teu se engasgue? Você sabe usar o extintor de incêndio tipo A, B ou C? Você sabe como desenrolar a mangueira de incêndio, apertar a bomba de recalque ali para combatendo incêndio no condomínio? Isso é uma polêmica grande, porque tem muita gente que não gosta de se envolver com isso, né? Fala assim, não, eu só venho aqui. Eu vou confessar, eu sou desse perfil que não gosta muito de se envolver, sabe? Eu gosto daquele, tá bom, eu vou para casa, só vou para dormir, final de semana não incomodo ninguém e tá tudo certo. Mas acho que é uma grande dificuldade encontrar também moradores ali para fazerem esses cursos, essas capacitações e esses treinamentos, né? Bruno, no seu condomínio, no seu elevador, tem um cartaz lá com QR Code que vai ter um treinamento de brigadistas. Sim. E o que o síndico tem que fazer para atrair pessoas como você, Bruno, para o curso de brigadistas? Oferece locação gratuita nas áreas gourmet, salão de festa, oferece coffee break, oferece camiseta, chama administradoras e prestadores de serviço do condomínio para sortear brindes, essas coisas, para estimular o morador. Mas o mais importante que eu falo sempre nos cursos de brigada de incêndio, o que é? O condomínio se dispõe um ano inteiro para resolver os seus problemas, para te ajudar, para transformar o condomínio num ambiente mais confortável para você e para sua família. O curso de brigada de incêndio é um dos poucos momentos que você se doa para o condomínio. O ano inteiro o condomínio se doa. Cara, 1 dia, 2 dias, faça o curso de brigada de incêndio, é importante. Você viu que eu já tomei uma puxadinha de orelha. Se dedica lá, faça a sua parte. Mas é interessante, na verdade porque assim,
Existem aqueles moradores que de fato sabem de praticamente tudo do que está acontecendo, até da vida do vizinho, né? E tem aqueles moradores que estão ali vivendo, mas não sabem o que acontece. Claro, a gente sabe que isso também pode ser prejudicial para esse morador, né? Às vezes acontece alguma coisa, ou vem uma cobrança a mais, não participou da assembleia, não sabe o que está acontecendo, depois vai lá questionar, né? Então, assim, é importante estar por dentro de tudo, saber e entender o que de fato se passa dentro do seu quintal, né? Desse quintal coletivo. Agora, falando da NBR 16280, sobre as reformas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa norma. Teve uma notícia recentemente de um prédio no litoral, não lembro agora de cabeça a cidade, foi na região nordeste do país, onde um morador resolveu tirar uma parede da sala para dar mais amplitude ao seu apartamento. Ele fez sem autorização do síndico, tirou a parede, o prédio começou a ruir e desabou todo o bloco desse prédio. Então você imagina, famílias que estavam ali, que lutaram para conquistar aquilo ali, comprar aquele espaço, mobiliar, criar os filhos ali, perderam por causa de um ato assim de extrema incompetência do profissional que foi lá e quebrar uma parede e do morador que contratou esse profissional para fazer isso. Então a NBR, ela proíbe esse tipo de obra e reforma. Como é que funciona? Bruno, você quer fazer uma manutenção no nosso apartamento, uma reforma? Você vai procurar um arquiteto ou um engenheiro para pedir um auto de responsabilidade técnica, em onde ele vai assinar a responsabilidade por aquela obra que está no seu apartamento. Antes de começar essa obra, você vai encaminhar para o síndico, para o administrador. O papel do síndico é pegar essa RT, consultar a convenção do seu condomínio, consultar um engenheiro do seu condomínio, um engenheiro de sua confiança para ver se aquilo lá é possível. Vamos colocar, por exemplo, a substituição dos pisos dos apartamentos em construção autoportante. Se você for colocar um laminado, sobrepor o piso que a construtora já deixou, vai sobrecarregar a obra. Então isso é proibido. Qual é o correto de se fazer? A remoção do piso e o cálculo daquele laminado, se ele vai ficar no mesmo peso do piso que a construtora deixou. Então tem todo esse trabalho que o síndico tem que acompanhar, tem que estar presente. Tá tudo certo? Está regular? É possível você fazer essa reforma no seu apartamento? É possível. Então se faz. De qual dia a qual dia vai ser sua obra? Quem são os profissionais que vão estar trabalhando dentro do condomínio? E se faz a autorização deles na portaria. E passa toda a instrução. Manter o ambiente limpo, as janelas fechadas, limpeza dos hall e corredores pós-obra. Então tem todo esse trabalho que o síndico tem que fazer para se tocar uma obra e reforma num apartamento, unidade privativa. Uma coisa interessante que você falou, né, que às vezes a gente fala dessas questões do piso, né, que parece algo tão simples, não, só vou colocar um piso por cima do outro piso e tá tudo bem, tá tudo certo, mas na verdade tem que ter esse cuidado, né, para justamente você não comprometer a estrutura, até porque não é só você que está ali, né? Existem até para fazer um buraco, por exemplo, para eu colocar um ar-condicionado desses mais novos, mais modernos, eu preciso também consultar para saber, né, se eu posso ou não. Deve consultar, principalmente na questão elétrica. Hoje em dia você tem obras de apartamentos que suportam somente um ar-condicionado. E o morador ele quer colocar dois, porque ele quer colocar um ar-condicionado no quarto do filho dele. Só que aí, será que vai sobrecarregar os disjuntores do próprio apartamento? Pode ser que não, pode ser que dê certo. Tem a aprumada de drenagem desse ar-condicionado? Às vezes não tem, aí ele pensa que tu pode deixar uma mangueira solta ali, o que isso não pode ser feito, tem que fazer todo um sistema. Aí você tem uma pessoa, um bloco com 16 apartamentos, que é o mais comum hoje em dia no Brasil, se os 16 resolverem colocar cada um 2 ar-condicionados, como é que vai sobrecarregar o ponto de energia elétrica, o quadro do bloco desse condomínio? Vai estourar tudo, vai pegar fogo, vai ter um princípio de incêndio. Então, por isso que é preciso a RT, a auto de responsabilidade técnica, nesse caso, do engenheiro eletricista. Porque se for o caso, vai ter que mudar toda a fiação, todos os disjuntores do bloco inteiro. Certo. Acessibilidade NBR 9050, né? Existem muitos condomínios que às vezes a acessibilidade não foi tão pensada ou tão planejada, uma rampa mal feita que não dá condição. E aí? Esse é o bem comum e geralmente é deixado pela construtora esse presente para o síndico e o síndico tem que arrancar os cabelos para tentar resolver essa situação.
A NBR ela é muito importante nesse ponto da acessibilidade. Nós temos a vistoria do Corpo de Bombeiro, que ele sempre verifica essa questão da NBR para ver se tem acessibilidade ou não. Não tem, recebeu a obra sem ter acessibilidade, síndico, dá seus pulos, chame um engenheiro, faça o projeto, leve para a prefeitura, leve para o Corpo de Bombeiro. Aprovou? Faça a obra após a assembleia e a definição de recursos disso daí. A NBR é muito importante de acessibilidade nesse ponto. Falando de alvará dos bombeiros, a gente sabe que é extremamente importante e, né, todo condomínio precisa ficar atento a isso para não deixar vencer. Caso aconteceu, sei lá, passou despercebido, descuido, venceu. E aí? E aí que o síndico deve procurar o quanto antes um engenheiro responsável para pegar ali todo o projeto de incêndio e previsão de incêndio do condomínio para levantar. E aí, o que falta para esse AVCB sair? Vamos fazer recarga dos extintores, curso de brigadista de incêndio, manutenção de bomba de jockey do sistema de hidrante, verificar se as mangueiras de incêndio estão em dia ou não. Tem que fazer todo o processo, procurar o Corpo de Bombeiro, pedir uma vistoria. E tem um ponto aqui importante hoje em dia. Nós temos quando vamos fazer a solicitação para o Corpo de Bombeiros sobre a vistoria, o AVCB, você pode ir lá no Corpo de Bombeiro, eu, síndico, vou falar... Corpo de Bombeiro, está aqui, eu quero atestado por conformidade. O que é por conformidade? Eu estou falando, garantido, por mim, eu que meu condomínio está tudo regular. Só que pode não estar. Pode estar com o extintor vencido, tudo. Não é recomendado. O recomendado é você chegar no Corpo de Bombeiro, dar entrada no processo e pedir a vistoria do Corpo de Bombeiro. Porque aí vai um tenente, um major, um coronel do bombeiro lá, fazer a vistoria em loco dentro do condomínio. E ele vai olhar item por item. Ele vai olhar se a iluminação de saída está ok, as placas de emergência estão ok, os pontos de encontro do morador em caso de incêndio estão ok, extintores e vários outros pontos. E se tiver algo irregular, ele simplesmente vai falar: síndico, o senhor tem um prazo de 30 dias para regularizar esse ponto. Muitos síndicos têm medo do Corpo de Bombeiro de pensar que o Corpo de Bombeiro vai chegar e vai: toma aqui essa multa, você não renovou o AVCB. Não, o Corpo de Bombeiro está ali para ajudar o condomínio. Então o síndico ele tem que ter esse contato com o Corpo de Bombeiro, ele tem que entender por que do AVCB. Porque se você for buscar lá atrás, o AVCB começou a pegar firme nos condomínios depois do incêndio da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Desde aquilo lá, vem se batendo em cima dos AVCB, porque nós temos muitos condomínios antigos aí que não tinha documentação nenhuma. Ninguém nunca se preocupou com AVCB. Então é importante o síndico procurar o Corpo de Bombeiro, procurar a instrução, fazer parte do curso de brigadista, buscar um curso sobre renovação de AVCB. Quando falamos de responsabilidade criminal, responsabilidade legal ali de fato, é só do síndico essa responsabilidade ou não? Ou se tiver algum exemplo também para trazer para a gente? Hoje em dia, nós temos ali o Código Civil. Ele coloca mais de 60 obrigações intrínsecas ao síndico. O síndico é responsável civil, criminal, financeiro, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. A legislação lá traz que a figura do síndico é responsável. É somente o síndico que é responsável. Óbvio, a gente tem os casos de omissão. Por exemplo, um conselho fiscal que está a par que o síndico está fazendo coisas irregulares, não tomou providência, ou pelo contrário, se juntou ao síndico para fazer coisa errada, em eventual processo o juiz identificar essa situação, ele pode sim ser condenado também, o conselheiro fiscal, nessa situação. Certo. Eu morei num condomínio que tinha um síndico muito carrancudo, duro. E aí a discussão era sobre a questão do tamanho das vagas, porque tinha muita gente que tinha veículos maiores, caminhonetes e tal. E aí uma parte desse veículo ficava ali para fora da faixa limite, né, da demarcação da vaga. E era onde os outros veículos passavam. E aí ele decidiu por conta própria que ele iria, a partir de determinada data, ou todo mundo se organizava ou comia um pedaço da vaga do vizinho, entrava no acordo, ou ele ia sair multando todo mundo. E aí, como é que fica? O síndico que é meio ditador, meio carrancudo, ele pode sair fazendo isso? Cabe um bom senso? Tem legalidade? Não tem legalidade? Como é que funciona? A gente fala o famoso síndico tirano, né? É do meu jeito, pronto, acabou. Também é o síndico com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, me criei assim, eu sou assim. Eu sou assim. Seis moradores que aceitam, não aceito a opinião de ninguém. Vai ser dessa forma, pronto, acabou. Isso não existe, gente. A decisão é dos moradores sempre. Mas nesse caso específico das vagas de condomínio,
Existe, eu passo por isso constantemente. Por quê? O condomínio, quando a construtora, a incorporadora, ela vai fazer a destinação das vagas dos veículos, ela faz o projeto, esse projeto é levado para a prefeitura municipal, onde é aprovado pela Secretaria de Trânsito, as vagas, tudo. E essa vaga, ela está na matrícula do seu imóvel registrado com o seu contrato lá no cartório, né? E quando eles fazem isso, eles determinam qual tipo de carro que é para essa vaga. Carro passeio. E hoje a gente tem o quê? As Dodge Ram, as Laramie, F-150, F-4000, que o pessoal gosta bastante. E outros carros muito grandes. Elas não são destinadas para esses carros. A vaga ela tem um tamanho específico e tem NBR sobre o tamanho dessa vaga. Geralmente são carros passeio. Se a pessoa está colocando um carro ali que não cabe, o síndico tem que verificar. Mas esse carro é o padrão? É o porte do condomínio? Se não for, estaciona lá fora. Infelizmente é assim. E a gente tem o pessoal que compra um apartamento com uma vaga para um carro passeio e para uma caminhonete, que não é um carro passeio, é um utilitário, né, salvo engano. Sim. E não cabe na vaga. Então o síndico tem que agir dessa forma. Se o seu carro não cabe na vaga, Bruno, você que comprou uma Laramie 2026 top, Longhorn que fala, né? Você vai ter que procurar uma outra vaga para estacionar, porque a vaga do seu estacionamento é para carro passeio. E ele pode advertir, não resolveu. Notifica, não resolveu. Aplica-se a penalidade prevista no regimento interno, no caso, a multa. A multa, certo. Então, assim, fica esse alerta até para as pessoas que de repente vão morar ou comprar um imóvel, um apartamento, verificar o tamanho da vaga e falar assim, bom, se eu comprar esse imóvel, morar aqui, ela é para carro passeio, o tamanho da vaga. Se eu tenho um sonho de ter uma caminhonete, por exemplo, eu já não vou conseguir realizar, a não ser que eu estacione na rua pro lado de fora para não ter problema. Se for uma caminhonete com característica habilitação B, você pode. Agora aquelas caminhonetes C e D não são mais veículo passeio, são um caminhão. Bom, nós vamos entrar agora no assunto que eu acho que é um pouco polêmico, um pouco não, bastante, né? Porque quando o morador está lá, às vezes ele fala assim, eu quero saber quanto que você gastou na reforma tal, quero ver o contrato que você fez aí pelo condomínio, com tal empresa, enfim. O morador ele tem direito a ter acesso a esses contratos, a esses números, a esses dados, ou pode acontecer do síndico chegar e falar assim, não, isso aqui está sob sigilo, mas igual o presidente da República, né? O presidente da República gosta de fazer muito isso, sigilo por tantos anos, não vai saber de nada, e aí? Não existe essa realidade para contratos. Existem os documentos do condomínio que são sigilosos, sim, são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nessa questão dos contratos, tem muito síndico que tem receio de mandar os contratos, tem um valor, tudo. E também tem os síndicos, os tiranos, vamos usar esse termo, tirano. Ele não quer que você saiba quanto que eu gastei lá para fazer uma fundação, uma reforma da área comum. Ele não quer saber, porque é nesses contratos que você pega o X da questão. Quanto que foi que eu li? Está no preço médio de mercado ou não? E a nota fiscal correspondeu ao serviço que foi prestado? Houve recolhimento de imposto da nota fiscal? Os trabalhadores que trabalharam nessa obra reforma, eles receberam certinho? Tudo isso vai estar no contrato. E eu já vi muita desculpa de síndico falar assim, não, eu não vou exibir o contrato porque tem lá meu CPF. Poxa, tu é síndico, teu CPF está na Receita Federal como representante do condomínio. Isso aí não cabe falar que não, é um dado sensível meu. Não é. Tem que mostrar sim em todos os contratos. E hoje em dia, onde que está a transparência? Está aqui, na palma na mão de todo morador. Abre ali o aplicativo da administradora, olha a prestação de conta, olha se foi fixado o contrato, olha se foi fixado atas de assembleia e todos os documentos referentes à transparência na gestão. O que a gente pode falar que não dá para dar acesso a todos os moradores? Que hoje em dia abre um ponto ali que o síndico pode ser até processado. O que é? A inadimplência. O síndico ele não consegue divulgar o nome, bloco e apartamento inadimplente. De quem não está pagando. Exatamente, porque a justiça entende que isso daí ofende a pessoa. Qual que é a única coisa que o síndico pode fazer contra esse inadimplente? Execução dessa dívida, ou de forma administrativa ou de forma judicial. O que o síndico pode fazer? Que coisa que eu já fiz.
eu coloco na prestação de contas somente o bloco e apartamento, mas mesmo assim é arriscado, porque dependendo da vara do juiz que caber, quando o morador entrar com uma ação pedindo danos morais, ele pode entender, não, você ofendeu ali a moral desse morador, porque você expôs o bloco e apartamento dele. Então é um assunto bem sensível mesmo, depende muito da jurisprudência e de cada tribunal aqui que a gente tem no nosso país. Tá, aproveitando um gancho desse daí, depois eu já vou voltar para o síndico de novo, quando você falou da inadimplência, né? Hoje, qual é a punição, talvez? Porque, por exemplo, se você não pagar a sua conta de luz, a concessionária de energia vai lá e corta a sua luz. Se você não pagar a sua conta de telefone, a empresa da linha telefônica vai lá e corta seu telefone. O condomínio, o síndico, ele pode tomar uma postura, de repente, de falar assim, olha, seu fornecimento de gás e água vem junto no condomínio, você não paga 3 meses e vou lá cortar. Não, não pode. O síndico ele não tem o direito de impedir o morador a utilizar as áreas comuns e nem bloquear a água do condomínio, assim por dizer, para a unidade dele. A única forma que ele pode fazer a cobrança da taxa de condomínio é o que a lei prevê, ou seja, de forma administrativa, acordo ali com a administradora ou judicial, através de uma assessoria jurídica. Então é a única forma. O que eu mais vejo é morador falando, o vizinho lá está inadimplente. Proíbe ele e a família dele de usar a piscina, a brinquedoteca, a academia, proíbe a locação do salão de festa. Não pode. A jurisprudência já é clara, uníssona, de que você não pode impedir um morador de utilizar a área comum do condomínio, mesmo inadimplente. Certo. Bom, nós falamos aí de que quem está como síndico tem esse lado misterioso, talvez, ali, que os moradores podem desconfiar, e a gente sabe que isso acaba acontecendo. Existe o sistema de corrupção, de desvio de dinheiro, como vários casos já foram registrados no país. Agora, isso, querendo ou não, acaba dificultando ou colocando em dúvida o trabalho daquele síndico que é honesto. O cara que está lá para cumprir o papel dele, para fazer tudo bonitinho, está se dedicando, querendo o melhor ali para o condomínio, para ele talvez que reside lá mesmo. Como que esse síndico honesto, correto, consegue provar que ele é honesto e correto? Bruno, você tocou num ponto importantíssimo. Hoje em dia é muito difícil você lidar sendo um bom trabalhador, querendo ou não, é um trabalho honesto, digno, sustenta várias famílias. Você está movimentando o mercado aí, trabalhando como síndico. Você contrata vários prestadores, você gera renda para várias pessoas dependem do seu trabalho sendo bem feito. Eu, por exemplo, como síndico de vários condomínios, eu tenho vários colaboradores ali, e são colaboradores que têm suas famílias, que dependem da renda que eu estou gerando ali para aquele condomínio para ele trabalhar. Então, quando o morador ataca o síndico, o bom síndico, de uma forma assim, não criteriosa, alegando, fazendo insinuações, difamações, injúrias, ele não está atacando somente o síndico, ele está atacando todo esse rol de colaboradores e de pessoas que estão trabalhando no condomínio. Então é muito difícil. Hoje em dia o síndico ele tem que trabalhar numa transparência muito grande, fornecer todas as ferramentas de transparência que o morador tem acesso a todo momento e se blindar principalmente desses sistemas que a gente tem no Brasil, em vários estados, de indicações, premiações, contrapartida de marketing, que a gente tem um sistema de administradoras que indicam síndicos, a administradora indica o prestador desse síndico contratar, esse síndico é obrigado a fazer isso daí porque ele foi indicado pela administradora. Então existe todo um sistema ali de bonificação, de presentinho, essas coisas. O síndico ele tem que se blindar, sair desse meio e trabalhar de forma honesta, correta, dar transparência para tudo no trabalho dele, tudo. Tá aí hoje a realidade. Você falando nesse sistema que existe, né, que, falando português claro, é um sistema de corrupção, né, porque, ou seja, você me indica, eu te dou tantos % aqui e tal, pra gente fazer, e aí ele cobra um pouquinho a mais, isso onera o caixa do condomínio. Quando você toca nesse ponto, o bom síndico tem que se afastar disso. Hoje, no cenário nacional, que a gente acompanha, na realidade dos condomínios hoje, na realidade desse sistema que você acabou de dizer, é fácil para o síndico bom se manter e se afastar desse sistema? Ou você acha que esse sistema é muito forte e acaba atraindo, ou o síndico bom não se sustenta por muito tempo? Não, é fácil, eu não estou nesse sistema. Então, assim como eu trabalho de forma honesta, vários síndicos conseguem trabalhar.
É só não fazer parte disso, é só não cair em tentação. O síndico ele já tem a sua remuneração, honorários de sindicatura. Ele já recebe o valor para executar o trabalho dele. O que muito síndico faz, que eu vejo que é errado, é chegar num condomínio de grande valor, de grandes problemas, grandes manutenções, vai lá e oferece, eu vou fazer o trabalho aqui por um salário mínimo. Desconfie desse síndico, porque um salário mínimo não paga nem o deslocamento do síndico até aquele condomínio. O síndico ele tem que saber precificar o seu valor para ele trabalhar só com aquilo lá. O síndico que fala, não, eu faço por um salário mínimo, o síndico profissional. Cara, ele vai conseguir alguma vantagem indevida, imoral e legal de outras formas. Então, por isso que eu falo, é possível sim não entrar nesse sistema. Não tem necessidade de se manter nesse sistema. Porque é o que eu sempre falo, você não é síndico. Você está como síndico. O teu mandato tem início, meio e fim. E uma hora ele vai acabar. Então tem que ter essa visão, que você fazendo um bom trabalho, transparente, mantendo a sua honestidade, você vai continuar por anos e anos no seu condomínio. Aí eu quero trazer então para essa nossa discussão, e eu até fiz essa provocação agora, porque eu acho que é importante a gente falar de plataformas que podem ajudar, né? A gente trago como exemplo aqui o HabitaRanking. Porque quando você fala de falar de um trabalho honesto e transparente, existe um mecanismo. A HabitaRanking ela traz essa plataforma justamente, como você disse, para estar aqui, para estar fácil, para trazer os dados transparentes. Você acredita que esse tipo de sistema ele ajuda a principalmente blindar esse síndico ali que trabalha de forma honesta? Sim, não só no ponto de ajudar. Nós precisamos de uma revolução no meio condominial. Algo assim que mude completamente os parâmetros de se acompanhar a forma que o síndico está fazendo a gestão, a forma que a administradora está fazendo a gestão, a forma que a empresa de limpeza está fazendo a gestão, a forma que a empresa que está fazendo uma reforma está fazendo a reforma no condomínio. Os moradores eles têm que ter voz, eles têm que conseguir falar, se expressar e eles têm que ter respostas. Eles têm que ter documentos. Então é necessário sim uma plataforma como a HabitaRanking para que esse morador ele consiga expressar todo o seu descontentamento ou elogiar também a gestão. Então é uma via de mão dupla. O cara que é bom síndico, ele não vai temer uma plataforma como a HabitaRanking. Ele vai adorar, porque os moradores vão lá e vão falar, olha, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você tem feito no meu condomínio, obrigado pela recuperação financeira do condomínio, obrigado pela comodidade que você trouxe para o meu condomínio. E já os moradores que estão descontentes, eles vão falar lá, olha, não teve prestação de contas. Esse valor que você pagou nessa manutenção de portão está completamente errado. Eu quero uma resposta sobre isso. Por que foi tão caro? Por que isso aconteceu? Entendeu? Cadê a presença do síndico no condomínio? Por que o síndico não está atendendo todos os moradores com respeito e educação? E a plataforma vai dar voz para todos os síndicos também responderem, darem o seu ponto de vista. Eu acho que no que você está trazendo, ela traria, além dessa transparência, dessa validação, ela facilita essa comunicação também. Porque às vezes pode ser assim, para eu falar com o síndico, às vezes o síndico está trabalhando, está no corre-corre do dia a dia, vai responder à noite ou no dia seguinte. Isso facilita com que o morador se aproxime do síndico e o síndico se aproxime do morador, né? Sim, facilita muito. Vai ser uma ferramenta assim excepcional. A gente precisa dessa revolução. É necessário. É uma ferramenta necessária. Você tem que ter... Como é que eu posso dizer? Eu não posso comparar a outras plataformas que tem. Mas hoje em dia a gente avalia todos os serviços. Você usa Airbnb. Você avalia seu anfitrião no Airbnb, não avalia? Sim. Você usa serviços como iFood e você avalia os seus restaurantes. Motorista de aplicativo. Uber, o motorista de aplicativo. Você avalia eles. Por que você não avalia o síndico do seu condomínio? Por que não existe um ranking do seu condomínio e do seu síndico, da sua administradora? E a plataforma ela pode trazer isso também, né? Justamente esse certificado de bom síndico. E ali você consegue também ter um histórico e o síndico fala assim, aqui eu sou um bom síndico, né? Dá para fazer uma propaganda em cima disso também, não é?
Principalmente para avaliar qual que é a situação do condomínio. Por exemplo, tá eu, você e mais 4 moradores no Habita Rank ali, falando do nosso condomínio, que a gente está vendo que a pintura ali tá decrépita, tá caindo, a fachada já não é mais aquela mesma que foi bonita quando a gente comprou os nossos apartamentos. E vai nós 3 ali, 4 pessoas, coloca a mesma coisa no Habita Rank. O síndico ele vai conseguir filtrar aquilo ali e falar, não, realmente eles têm razão, algo que eu não estava vendo, mas que os moradores viram e tem razão, eu preciso pontuar. Então eu preciso trazer empresas para se fazer a reforma dessa fachada e a pintura dessa fachada. Então a plataforma também traz essa melhoria para a gestão condominial. O síndico ele tem que ter a visão de que isso é bom para o seu condomínio, é bom para a sua gestão, tanto o síndico profissional quanto o síndico morador. E para o morador é fundamental também, acredito que pelo que você está falando, seria no sentido de proporcionar essa fácil comunicação, né, para o morador poder relatar aquilo que talvez ele acha que esteja bom, não esteja tão bom, aquilo que talvez como uma sugestão, uma crítica, um elogio. Isso para o morador também é fundamental, né? Sim, muito fundamental. Até porque a necessidade das pessoas hoje em dia é serem ouvidas. Nós temos em vários condomínios grupos de WhatsApp, mas grupo de WhatsApp é um atropelo de conversa. E como é uma rede social que as conversas vão subindo, amanhã, Bruno, você vai abrir o grupo de WhatsApp, você vai ver lá, tem 500 conversas. Você vai ler as 500 conversas? Dificilmente, né? Então, a plataforma ideal para se registrar uma reclamação é um grupo de WhatsApp? Não. De forma alguma. Agora, uma plataforma como a Habita Rank, você tem lá, tá lá, fixo lá aquela situação. O síndico pode ver, a administradora pode ver, o morador pode ver, e você pode ter a resolução do seu problema com o morador lá pela plataforma. E o síndico ele pode ver talvez aquilo que ele não estava enxergando, como você disse, né? Às vezes o morador passou, flagrou alguma coisa, viu, falou, olha, isso daqui, puxa, na correria do dia a dia não estava conseguindo enxergar, mas valeu pela sua colaboração. Te dou um exemplo prático. Eu conheço síndicos, são síndicos de condomínio que tem 48 blocos. 48 blocos com 16 apartamentos em cada bloco. É um condomínio de quase 900 apartamentos. Você acha que esse síndico todo dia vai entrar em todos os blocos para ver se todas as luzes de todos os hall, escadarias estão limpas, está tudo acendendo, se o jardim de cada bloco desse daí está inteiro? Ele não vai. Ele não tem como fazer isso aí. Humanamente é impossível. Então esse síndico ele tem que estar aberto para a opinião do morador daquele bloco. O bloco 48 lá está com as luzes sem funcionar. E o síndico tem que ouvir esse morador. Então a plataforma serve para isso também. O síndico consegue entender ali o que está acontecendo. O Habita Rank ele pode também proporcionar, ou melhor, evitar que você talvez tenha ali um acréscimo de taxa condominial repentina, ou até mesmo nós falamos de obras emergenciais. Você acha que o Habita Rank ele pode trazer uma gestão melhor disso, dessa talvez manutenção, revisão e evitar esses tipos de imprevistos? Consegue sim. A partir do momento que você tem transparência ali da necessidade do condomínio. Igual eu citei o exemplo, o condomínio está com a fachada ruindo. Então o Habita Rank ali, os 3 moradores, 4 moradores falando daquela fachada que está ruindo, já pode ali buscar uma empresa para fazer um orçamento e já levar para o síndico. Então o síndico já tem conhecimento dos valores de tudo que pode ser feito. Nessa plataforma, é possível a gente também compreender se, por exemplo, o meu condomínio está sendo bem gerido comparado aos condomínios da região? Porque às vezes a grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Mas será que eu consigo ter essa dimensão e essa noção? Consegue pelo ranking, tanto não só do síndico, do condomínio, dos serviços, da administradora, tudo. Pelo comentário dos moradores, você consegue fluir ali pela plataforma e entender qual condomínio está melhor de se morar. Eu pego uma região ali, eu sou investidor, eu quero fazer um investimento, eu olho ali, tem 10 condomínios naquela região, eu acesso a Habita Rank e vejo condomínio A, B, C, D e tal, e eu vejo, putz, esse aqui está com uma situação complicada ali, eu vejo que o síndico é mal avaliado, o administrador é mal avaliado, ou os moradores estão reclamando muito de manutenção, eu já vejo um outro ali que o síndico é bem avaliado, os moradores estão elogiando a manutenção, a conservação está ok. Onde você, investidor, vai investir seu dinheiro? Um condomínio que está bem avaliado. Então, é uma plataforma aí que vai expandir mesmo esse conceito da viver em condomínio. Você imagina os corretores tendo acesso, verificando para o Bruno. Bruno é um cara rico, veio de Dubai, ele quer morar num apartamento aqui
e ele quer que o corretor... Um adendo, eu só acho que ele está falando de outro Bruno, não sou eu. E eu, como corretor, eu tenho que procurar um apartamento que vai ser padrão para o Bruno, que está vindo de Dubai. Eu, como corretor, eu vou conseguir olhar essa plataforma e ver qual condomínio está mais estável para o Bruno ser morador. E eu vou te indicar aquele condomínio. E você vai morar naquele condomínio, vai ser feliz, e eu, como corretor, vou ter valorizado a minha profissão. Agora, falando na questão das NBRs, a plataforma ela ajuda também, porque a gente sabe que são inúmeras normas para você cumprir, para você seguir a risca, né? E a plataforma ela tem esse olhar voltado também para as NBRs, para poder ajudar a facilitar o cumprimento dessas normas? Sim, a plataforma ela tem um módulo de avaliação de conformidade, onde o morador pode estar colocando todas as informações do condomínio dele, onde a plataforma mesmo vai indicar as NBR responsáveis por cada tópico dessa situação e vai estar passando para o síndico. Então não tem nem como o síndico falar, Bruno, eu não sabia. Sabe sim, está lá na plataforma. É só você seguir o script que está ali. Quando a gente tem um imóvel, nós sempre pensamos assim, bom, eu comprei um imóvel, eu desejo que esse imóvel ele valorize, né? Até porque você aplicou um recurso, você quer que esse dinheiro ele possa valorizar. De repente você tem intenção de vender futuramente, talvez você tenha intenção de morar por um tempo, depois fazer dinheiro com esse imóvel. A boa gestão, ela impacta na valorização do imóvel, a boa gestão do condomínio? Excelente pergunta. Eu gostaria que a plataforma tivesse surgido há uns 8 anos atrás, porque eu sou síndico de um condomínio, qual eu fiz a implantação desde o começo, sou síndico até hoje, e da construtora padrão desse condomínio, de todos que tem na região, ele é o que mais valorizou. Aí você imagina se isso já estivesse na plataforma, os moradores vendo ali o quanto que valorizou esse condomínio, porque eu segui com a transparência, com melhorias, com atendendo a necessidade de todos os moradores. Se tivesse tudo na plataforma, ia estar tudo assim factível para os moradores do quanto que valorizou a propriedade deles. Certo, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é fundamental, até porque você é como você comprar um veículo, né? Por exemplo, você tem um veículo que, se você faz as revisões, você comprovou que está tudo bonitinho, você não tem problema. Olha, o carro está intacto, está beleza, está ok. Ok, eu consigo pagar até vender esse veículo talvez por um valor maior. E aí quando a pessoa vai comprar um imóvel dentro de um condomínio, um apartamento, ele vai olhar a área de lazer, vai ver a churrasqueira se está ok, se a piscina está revisada, se tem aquecedor ou se não tem. Então isso tudo acaba agregando, né? Se a fachada está bem, tá bem cuidada, se está bonita, eu acredito que isso tudo ajuda bastante e traz essa valorização também. Então, fica a dica, viu? Importante dica. Eu acho que eu vou pegar esse aplicativo para fazer a gestão minha. Quem sabe valoriza um pouco mais. Agora, a gente sabe que o problema, talvez, da falta de manutenção, do cuidado com o condomínio, ele não parte só do síndico, porque o síndico, como você trouxe exemplos aí de tantas torres num único condomínio, muita coisa para ver. Ou seja, o morador condômino também pode ajudar a manter e a cuidar e a zelar deste condomínio. Não só pode, como deve, né? É a função do morador também, né? Querendo ou não, ele está cuidando do patrimônio dele. Hoje em dia a gente tem, assim, uma estatística de padaria. Nós temos ali 90% dos moradores só moram, não participam de assembleias, não vão em nada. 7% vão em assembleia, tal, participam, mas sem opinar muito. Uma minoria ali está só para fazer barulho no condomínio. Isso é a realidade que a gente tem nos condomínios, que são os moradores reacionários. Isso é comum, faz parte da sociedade. Hoje em dia a gente tem polarização em várias áreas. Na sua área de trabalho você tem polarização. Na minha área de síndico, eu tenho polarização. Os síndicos, eles se separam também. Sim. Então isso é a coisa mais comum do mundo. Wilson, então fica claro que é o seguinte, a omissão dos moradores em relação ao cotidiano, ao dia a dia do condomínio, ela de uma certa forma pode prejudicar e prejudicar bastante. É importante, né? A gente ter essa participação. O que a gente pode fazer para conseguir mudar isso? É muito difícil conseguir trazer os moradores para junto da gestão para participarem, para estarem nas assembleias,
para acompanhar a prestação de contas, para acompanhar os comunicados da gestão, porque hoje em dia todo mundo tem a vida extremamente corrida. Sim. Por isso que eu sempre reformo. Dá transparência na palma da mão do morador. Os aplicativos, as ferramentas, Habita Ranking, na palma do morador ele consegue ter acesso a toda a prestação de contas, tudo. E o síndico ele tem que fomentar, ele tem que mandar mensagens, mandar comunicados, pedir para os moradores: venham participar da gestão, convidar para ser subsíndico, convidar para ser conselheiro. Então isso é natural, o síndico tem que fazer esse trabalho, faz parte da ação do síndico, trazer os moradores para dentro da gestão e não esconder, não afastar. Igual eu vejo muito síndico que tem medo de fazer assembleia, ou não querem fazer assembleia porque tem medo que os moradores apontem algum erro, alguma coisa. Eu já sou ao contrário, eu prefiro fazer, quanto mais assembleias, melhores. Assembleias presenciais, assembleias online, assembleias híbridas. Quanto mais informação você divulgar para os moradores, mais você consegue engajamento no condomínio. E a gente sabe que no condomínio é como se fosse uma sala de aula. Você vai lá, faz assembleia, explica, mas sempre tem aquele que não entendeu. Às vezes ele não entendeu um dado, um número, ficou confuso. O que ele faz? Geralmente o professor na sala de aula fala assim: olha, se não entendeu, pergunte, né? Pergunta de novo, que eu vou explicar. Esse morador que às vezes não entendeu, ele deve perguntar, deve ficar claro para ele ali? Deve perguntar, deve ficar claro, deve procurar apoio do conselho fiscal, do seu subsíndico, do síndico, da administradora. Ele tem todas as ferramentas na mão para buscar a informação que ele quer sobre o condomínio. E é o que a gente sempre fala, né? Sempre tem um que não entende ou que não foi na assembleia. E onde que ele vai gritar? No grupo de WhatsApp. E o grupo de WhatsApp não é uma plataforma correta. A Habita Ranking já é uma plataforma que vai sanar essa dificuldade, que ele pode mandar para a plataforma, o síndico vai ser notificado e ele consegue responder esse morador. Quando a gente fala da saúde financeira de um condomínio, qual que é a prova final ali, né? Que a gente fala assim, olha, tá tudo ok, tá tudo certo. Eu acho que é igual prova de vida, né? Para quem é aposentado, o que precisa fazer, né? Tem que ir lá comprovar. Qual que é essa comprovação? Qual que é esse laudo que fala assim, olha, a saúde financeira do nosso condomínio está ok? Como eu tinha falado, todo condomínio tem que fazer assembleia de prestação de contas uma vez por ano, geralmente no primeiro trimestre de cada ano. E nessa mesma assembleia ele vai fazer a previsão orçamentária do condomínio, onde ele vai colocar uma estatística ali de quanto que vai se gastar em cada item do condomínio. Quanto que vai custar a portaria durante o ano inteiro, a administradora, o salário do síndico ali, os honorários de sindicatura, quanto que ele vai gastar nas manutenções. Ele tem que colocar isso daí, uma estatística, e apresentar para os moradores, para os moradores aprovarem. A partir daí, desse momento que ele fez a assembleia, ele tem o aval dos moradores que ele pode gastar aquele X até a próxima previsão orçamentária. Então, quando fechou o ano, ele vai apresentar para os moradores: olha, do que vocês colocaram aqui de gasto de manutenção, eu gastei exatamente o mesmo valor, ou gastei menos, ou gastei um pouquinho a mais porque teve situações adversas. Ele tem que prestar contas, ele tem que mostrar que o condomínio trabalhou conforme o planejamento da Assembleia Geral Ordinária, que foi a previsão orçamentária. Ele fez isso, chamou o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal dá parecer sobre os livros de prestações de conta mensal, e na Assembleia de Prestação de Contas, o Conselho Fiscal dá um parecer que as contas do ano inteiro correram regularmente conforme a previsão orçamentária. O Conselho Fiscal deu isso, o síndico apresentou isso. Parabéns, sua gestão foi um sucesso nesse ano no tocante à saúde financeira do condomínio. E é bom sempre deixar um detalhe aqui aberto, que eu vejo muitos condomínios fazendo isso, para os moradores terem conhecimento. Tem muito síndico que coloca na previsão orçamentária: esse ano nós vamos gastar conta de padaria, 100 mil reais. Conta de padaria, 100 mil reais. Chega na prestação de contas lá: pessoal, vocês lembram que a gente ia gastar 100 mil reais? Gastei só 50, parabéns, uhul, campeão. Não, tem coisa errada, porque ele pode ter deixado de fazer várias manutenções lá atrás. Limpeza de caixa de gordura, sanitização de caixa d'água, manutenção de telhado. Então, a sobra absurda de dinheiro pode ter coisa errada. Assim como o gasto excessivo. Se ele gastou 150 mil, opa, vamos verificar onde que esse síndico errou. Aí vem com aquela questão: pede auditoria, chama um contador. Tá, mas e aí? E se o síndico ele se recusa a dar essa auditoria? Fala: não vou auditar, os moradores pedem, não vou auditar, não vou ficar prestando contas, eu não tenho paciência para isso. O que eles podem fazer?
Os moradores devem ficar atentos à sua convenção do condomínio e regimento interno. A convenção vai estipular uma quantidade mínima de moradores para se fazer um baixo assinado e convocar uma assembleia dos moradores para que o síndico preste essas contas. O síndico não prestou essas contas, os moradores podem votar nessa assembleia e pedir uma assessoria contábil para que faça a avaliação das contas do síndico e verificar o que está acontecendo ali. Inclusive até pedir a destituição desse síndico. Certo. Eu quero agradecer a sua participação e gostaria de deixar o espaço para que você falasse, para quem está nos acompanhando aí, deixasse uma mensagem para esses moradores e também para os síndicos, né? Para a gente poder avançar cada vez mais, melhorar a convivência, melhorar ali essa relação entre síndico e moradores, para que todos possam construir cada vez mais um ambiente legal, um condomínio legal para se viver, um condomínio harmônico, tendo os seus lados diferentes, né? Não tem como, mas a gente sabe que toda lado absoluto ele é burrice, então tem que ter o pró e o contra, né? Não tem jeito. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando agora. Aquela situação, né? Eu gosto de parafrasear aquela imagem que estamos todos no mesmo barco. E realmente é isso. O síndico ele tem que ter a humildade de saber que ele tem que ouvir os moradores. Ele não é o dono da verdade, ele não é o síndico, ele está como síndico. E assim como os moradores têm que ter o respeito e admiração por quem está fazendo uma boa gestão e tem que ter o trabalho de buscar informações quando o síndico não está fazendo uma boa gestão. Então é um trabalho em conjunto. Todos têm que atuar no condomínio, desde o síndico, o conselho fiscal, subsíndicos e os moradores. É um trabalho conjunto. Não deixem o seu condomínio deixar haver navios. Sejam atuantes, participem. E quando eu falo participar, não é só ficar fiscalizando ali o condomínio. Não, participem da festa junina, dia das crianças, dia das mães, dia dos pais. Promovam eventos no condomínio, juntem todo mundo, façam criar uma comunidade como a gente tinha antigamente nos anos 80, 90, quem foi criança nessa época lembra, a gente brincava com os guris na rua, fazia festa junina de rua. Hoje em dia, com essa nova realidade de todo mundo morando em condomínio, é a mesma coisa, as pessoas estão muito correndo para cima e para baixo, resolvendo muitos problemas e se esquecem que o vizinho está ali do lado, o vizinho quer conversar, o vizinho quer ajuda também, a vizinha, os filhos, as crianças. Então a gente tem que voltar a viver isso daí, essa é a realidade nos condomínios. Muito bem, e para você que está nos acompanhando, eu quero deixar um recado especial para você, morador, viu, dos condomínios. A Habitarrank está chegando e trazendo inúmeras novidades. Nós já falamos aqui ao longo da nossa entrevista de todos os benefícios. É uma plataforma que chega para trazer mais segurança, agilidade, transparência, diálogo entre síndico e moradores. É para facilitar de fato a vida, né, de quem está administrando, gerindo o condomínio, e para você, morador, que está aí residindo e busca por melhor comunicação, por mais transparência, por mais diálogo, em poder também participar mais aí da vida, da atividade do seu condomínio. É por isso que a equipe já preparou o link aqui, o site, para vocês acessarem, para conhecer um pouco mais, saber dessa plataforma, fazer o seu cadastro e entender como funciona, para que em tão breve possa estar funcionando aí no seu condomínio. Então você, morador, preste bem atenção, o endereço está aqui, entra, faz o seu cadastro, tá? Gratuito, conheça todos os benefícios, todas as vantagens e o que essa plataforma pode fazer para transformar a sua vida e transformar o seu condomínio.